E você, quando parou de jogar, você quis seguir no esporte, né? Você não pensou em seguir, fazer uma faculdade de outra carreira, por exemplo? Sempre quis seguir no futebol? Não, sempre quis seguir, porque a gente tem um dom, né? Você já viveu aí, vamos supor, 20 anos de profissional. Então, para você largar isso daí, começar uma nova etapa num mundo que você não gosta, é difícil. Então, como eu sou apaixonado pelo esporte, pelo futebol, tudo que eu tenho hoje, o que eu sou, eu devo muito ao futebol. Então, vou dar sequência naquilo que eu gosto. Carreira de técnico você não cogitou? Não, eu não cogito não. Por enquanto não. Eu gosto de lidar com as crianças, entendeu? Eu tinha uma frase que eu dizia uma vez que seria uma injustiça eu morrer comigo, com tudo que eu aprendi, com dois gênios do futebol, tantos os outros, né? Tô falando dos dois principais, Tele e Muricy, mas eu trabalhei com outros também que me deram muita riqueza e eu aprendi muita coisa. E eu achava uma injustiça eu ter que morrer com isso para mim. Então, quando eu montei a escola de futebol de São Paulo, hoje eu estou podendo passar o que eu aprendi para outras pessoas. E você poder fazer isso na sua cidade natal, né? Retribuir para Jacareí, que você morou aqui tanto tempo, e a escola é bem recente nessa escola aqui. Hoje é uma franquia do São Paulo, né? Escola oficial do São Paulo. A gente está há 4 meses, já estamos com 200 crianças, né? Então é o que você disse, é poder passar um pouquinho para o cidadão jacariense aí o que eu aprendi com esses dois gênios do futebol. Eu queria falar um pouquinho com você também sobre o futebol, a formação dos jogadores, que a gente vê quando assiste programas esportivos, que eles falam que a formação hoje do jogador é muito pobre, porque quando eles veem já, por exemplo, um meio de criação bom, eles já querem que aprenda a marcar, daí acaba virando um volante. Essa é uma crítica que tem sido recorrente no futebol. Isso acaba prejudicando o futebol brasileiro em si? Na verdade, a gente não pode ser hipócrita, né? A deficiência maior, o erro maior já vem lá de cima. A gente começa pela CBF, né? Tudo errado. Hoje, por mérito, por merecimento, seria o Muricy o treinador ou o Tite. Colocaram o Dunga lá para tapar mais um buraco. E eu vejo assim, um gestor hoje que teria condições de salvar o nosso futebol é o Leonardo. Eu, por ter conhecido ele bem pouco, por ter me espelhado nele também, né, na base do São Paulo, quando eu era juvenil. E é um cara que conhece tudo aí fora. E eu costumo dizer que o futebol brasileiro hoje, para se resgatar, você teria que ter acho que 5 aí, campeões do mundo. Vamos supor, um Cafu, um Leonardo, um Zete. E essas pessoas, 5 desses aí, trabalhando dentro da base. Eu acho que a base está muito errada. Hoje a base, devido ao grande retorno financeiro, hoje os meninos com 16, 17 anos já estão subindo para o profissional, sem saber bater com as duas pernas, sem saber cabecear, com muitas deficiências ainda. Então hoje eu teria como exemplo assim, um Raí, para cuidar da base. O Raí fica 10 dias no São Paulo, implantando tudo que ele aprendeu. O Cafu fica 10 dias no Fluminense, o Zete fica no Grêmio de Porto Alegre, para começar a trabalhar essa base, resgatar o meia, o 10 habilidoso. Hoje você pega nos times profissionais, aí você não vê mais o 10, hoje o Ganso é unanimidade, uma exceção, né? É uma exceção, não existe mais. Aí quando tem um Ganso, o cara tira para um volante. Hoje os meias são 4 volantes para correr, para marcar, então estão acabando com o talento. Então assim, o problema está na base do futebol brasileiro. E não só isso, né? O Neymar mesmo deu uma entrevista dizendo que ele aprendeu errado na escolinha de futebol e o pai dele que treinava ele certo na casa dele, né? O pai dele ter sido um jogador, já sabia. Então assim, falta muita base. Hoje está muito prematuro, porque a lei também, né? A gente entende o lado dos clubes também. Hoje o menino de 17 anos tem contrato de 5 anos. Entendeu? Então eu vejo... Até com menos idade, né? Com 13, com 14 13 já é vendido. Então eu vejo muito assim, o Ailton, massagista do São Paulo, o Ratinho, a gente se vê uma vez por ano. Hoje acaba o treino desses meninos, eles vão embora. Você não vê mais um Tele corrigir, o Cafu não sabia cruzar uma bola. Eu lembro quando o Euler chegou no profissional do São Paulo, ele não sabia bater com a perna esquerda. O Tele ficou até 1h30 da tarde ensinando ele. Então hoje não tem mais essa preocupação dos treinadores, entendeu? O caso... Um exemplo que a gente dá aí foi a briga do Dorival Júnior com o Neymar. Sobrou para quem? Sobrou o treinador. Então hoje o treinador ele não tem mais o controle da situação. Hoje, porque os jogadores são a mina de dinheiro dos clubes, então eles são blindados. Então não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então acho que isso é a grande deficiência do futebol brasileiro. E como se resolver isso? Você falou da inclusão desses atletas que têm essa formação boa.
Mas além disso, agora falando sobre calendário, sobre a própria preparação do time mesmo, o que tem que fazer para melhorar essa gestão do futebol? Primeiro é o pessoal lá de cima da CBF aceitar, né? Se mancar, né? E se mandar todo mundo dali, né? O que eu tenho visto muito nas bases aí, né? Inclusive, sempre que pode levar alguém da escolinha aqui para fazer teste, algum clube e tal. A gente vê muito nos clubes aí, nada contra, pelo contrário, muitos treinadores formados em faculdade, né? Não são pessoas que são ex-jogadores. É claro que você precisa ter um preparador físico, você precisa ter um psicólogo, desde psiquiatra, você precisa ter tudo. Nada contra. Mas eu acho que a essência mesmo tem que ser um ex-jogador. E pessoas renomadas, que viveram, conheceram esse lado. Então, eu acho que o caminho correto seria esses campeões do mundo, né? Como te dei o exemplo de um Cafu, de um Zete, de um Miller, de um Romário. Essas pessoas implantarem, se reunirem e determinarem na base do futebol brasileiro essa inclusão aí, esse sistema do que eles aprenderam com aqueles caras lá atrás, entendeu? Então isso foi tudo esquecido. Hoje o futebol é muito robotizado. Hoje se corre 12 quilômetros numa partida de futebol, entendeu? Então hoje o talento está sendo esquecido, então precisa corrigir tudo isso daí. Mas é difícil você mexer com o pessoal lá de cima, né? E você se assustou com o 7-1 que a Alemanha aplicou no Brasil na Copa, ou para você aquilo já era esperado já? Não, aquilo ali foi uma coisa que só vai acontecer daqui 100 anos. Aconteceu, deu tudo certo. Eu acho que... Eu costumo dizer que o futebol é engraçado. Se você ganha, a Alemanha ganhou. A Alemanha foi perfeita, foi completa. Se a Alemanha tivesse perdido para o Brasil, sabe o que iam falar? Que a Alemanha só veio para ficar com índio, que a Alemanha construiu o centro de treinamento. Então, assim, do sucesso ao fracasso, há só uma diferença, é a vitória. Quando se ganha, se maqueia tudo. Então, assim, foi uma coisa que aconteceu. Eu costumo dizer que em 2006, o Parreira, na Copa, o Parreira liberou todo mundo, era festa, tinha mulher no alojamento, na concentração, perdeu, era bagunça. O Dunga fechou em 2010, ele é arrogante, entendeu? Então, assim, ganhou, tá tudo certo, perdeu, mas, assim, foi uma coisa que deu um pane geral. Eu acho que faltou maturidade ali dentro de campo, né? As coisas quando estão erradas, alguém tem que catar a bola debaixo do braço. A gente vê isso. Eu acho que foi em 58 que o Didi pega a bola contra a Suécia, né? Catou. Calma aí, gente. Tá? Então acho que ali dentro do campo faltou um líder. Acho que o líder não é o capitão que está com a braçadeira, é um líder. Opa, tá errado. Vamos fechar aqui. E faltou isso. Isso eu acho que faltou. E sobre o 7, aconteceu. Acho que não acontece, foi uma coisa para ficar para a história. Também tem que se ressaltar o trabalho da Alemanha de 20 anos de formação dos jogadores também, que eles sempre batiam na trave nos campeonatos, né? A Copa do Mundo ficava em terceiro e a semifinal perdia, e dessa vez conseguiram pelo menos... Né? Assim, a Alemanha já vem num trabalho, né? Acho que a Europa já vem nisso. Acho que esse é o grande defeito eu me incluo também nisso. Nós brasileiros, né, em relação ao futebol, agora a gente está tentando mudar, mas é difícil. A gente tem o hábito de dizer que nós somos os melhores. Que a gente tem sim, a gente tem o lado que a gente nasce com o dom da habilidade, do talento, entendeu? Você vê a fábrica de talento que nós temos aí. Agora, o futebol não se resume só a isso, né? A dinâmica mudou muito, a disciplina tática, entendeu? Então a gente tem que se adequar, pôr na cabeça que nós não somos mais os melhores, a gente está atrasado em parte financeira, em estrutura, em estádio. A Copa do Mundo acho que ficou um legado legal aí, principalmente dos estádios, né? Então, você acha mesmo naqueles estados em que não tem futebol? Os estádios foram no Amazonas, por exemplo? Não, isso aí a gente é contra, né? O que eu digo assim é nos grandes eixos onde está sendo usado. Eu joguei em Manaus e o clássico nacional em São Raimundo não dá 5 mil pessoas. Então, assim, o que vamos fazer com aquele estádio? Cuiabá, o que vai ser feito? Isso aí, se a gente for entrar, a gente vai ficar aqui 3 dias comentando. Mas nos grandes centros, eu acho que o gramado, a estrutura... Eu não tive a felicidade de ir numa Copa do Mundo aqui no Brasil, mas pessoas que foram, dizem que a estrutura... Você põe 60 mil pessoas e em meia hora esvazia o estádio.
Então acho que esse legado ficou bacana, esse gramado, a irrigação, coisa que já se usa na Europa. Então assim, ficou uma coisa boa pra gente. Cabe nós brasileiros parar com esse jeitinho, achar que a gente é dono de tudo, e se espelhar um pouco neles, como a Espanha fez em 2010, a Alemanha fez um trabalho a médio e longo prazo. Porque o futebol, ele não é uma empresa que você... Até algumas empresas você monta hoje, você leva um tempo para você ser bem sucedido. E o futebol, principalmente, é médio e longo prazo. E você, qual é a sua opinião sobre o Bom Senso Futebol Clube? O que você acha? A ideia é boa, mas assim, a gente não consegue... Eu, falando como ex-jogador, você não consegue mudar. A gente não mexe em nada. Você vê uma CBF com, se eu não me engano, 32 anos de Ricardo Teixeira, não tem eleição, não existe uma oposição, entendeu? Você vê... Sai o Teixeira, entra o Marinho, né? Entra por quê? Por eleição? Não, entra por mandato. Então é todo mundo passivo, o Clube dos 13 não briga, não tem uma oposição, não tem um mandato que a lei nossa diz a cada 2 anos. Agora ontem eu vi o Blatter falando que vai se reeleger de novo. Então é só o futebol que não tem essa coisa de a cada 2 anos, entendeu? Então assim, você não mexe. Não sei se vocês viram domingo, futsal em Brasília. 60 mil pessoas. Você viu o horário do jogo? 10 horas da manhã. Quem que manda isso? Sol, a Rede Globo. Você entendeu? Então não adianta você discutir. Teve uns vereadores que tentaram os jogos 7 horas da noite por causa do translado em São Paulo, que é difícil porque o cara chega mesmo. Quem manda é a Rede Globo. E aí é mais fácil alterar o horário do metrô do que o jogo. Exatamente, e eu não vejo tanto. Aí a pessoa fala, mas a Rede Globo manda no futebol brasileiro. Mas é ela que sustenta os clubes. O Corinthians já recebeu a cota de 2015 do direito de televisão. Então o que você vai falar da Rede Globo? Se não é ela, o futebol estava fracassado. Né? E é uma coisa estranha assim que eu vejo. A CBF, ela é milionária. A CBF é milionária. E os clubes estão pobres. E os clubes estão falidos. Né? Acho que falta... Eu costumo dizer que no futebol é a classe mais desunida que tem. Entendeu? Você vê o Guga uma vez saindo da Confederação de Tênis. Você viu o Falcão aí brigando, o Oscar brigando no basquete. Né? As denúncias no vôlei recentemente. Exatamente, o Bernardinho uma época dizendo que ia sair. O futebol você nunca vê isso, o futebol ele é passivo. Os atletas de futebol, você vê na Argentina greve, eu acho uma coisa interessante, aqui você não vê. E o Bom Senso está tentando, mas não consegue. O Grêmio e o Barueri, recentemente os jogadores se recusaram a entrar em campo, né? Não jogaram e daí foram mandados embora. Acabaram, entendeu? Mas assim, é o começo, eu vejo uma perspectiva boa, mas eu acho muito difícil. O próprio calendário, entendeu? É que a gente estava comentando, a CBF ela é milionária, mas os clubes são falidos, e os clubes dependem de quem? Da CBF e dos direitos de imagem. Então a gente vai sempre, o futebol vai sempre ficar na mão de quem tem, não adianta. A gente está quase encerrando a nossa conversa, para a gente até sair um pouco desse sol aqui que está hoje na gravação. Agora umas perguntas rápidas, para a gente pincelar um pouquinho a sua carreira mesmo. Qual foi o maior jogo da sua carreira que você se lembre assim? Bastante. Mas eu acho que a minha estreia no Profissional de São Paulo é uma coisa que ficou marcada. Eu lembro que foi na Copa dos Campeões em Uberlândia, São Paulo e Santos. O Santos com Giovani, Jameli, Macedo. E eu, no hino nacional, foi uma coisa que me despertou muito, cara. Eu ao lado do Toninho Cerezo. Nossa! Poxa, Telê no banco, Toninho Cerezo, Zete, Valber. E quando tocou o hino, é uma coisa assim, falei, puxa, rapaz, eu vi Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo, a maior seleção da história, e eu tendo o prazer de jogar do lado dele. Infelizmente nós perdemos de 2-1, aquela fase que o Giovani voava, o Giovani acabou fazendo 2 gols. Eu acho que isso ficou marcado. Cruzamento é dele, Giovani, atenção, matou no peito, buscou, bateu, gol! E uma outra coisa que me marcou também bastante, um cara que me pôde passar muita coisa, foi o Givanildo, o treinador. O Givanildo do Paysandu, na final do Campeonato Brasileiro, ele falou uma coisa na pré-eleição que me chamou muita atenção. Ele falou assim, vocês têm 2 opções: ser campeão brasileiro com o estádio lotado, desfilar no carro de bombeiro, entrar para a história. Vocês vão vir daqui 30, 50 anos, Paysandu campeão brasileiro da Série B, ou perder o jogo e ter que chamar a polícia, Camburão, para vocês saírem daqui.
Então nós ganhamos de 4-0 do Avaí, e acho que esse foi um jogo que também ficou marcado pelo título, lógico, você, né, conquistar uma nação. Belém do Pará, o povo é doente por causa do futebol, e pela essa frase que ele deixou marcado. Então você tem a chance de ir ao céu ou ao inferno. E os seus ídolos? Quando você começou a carreira, quais eram os seus ídolos no esporte? O Zico. O Zico? O Zico é um cara que, claro que o Pelé a gente não pode nem comentar, né? O Pelé eu tive a felicidade de vê-lo de perto. E o Zico ainda é um dos poucos sonhos que ainda me falta nessa vida, de poder chegar perto, tocar. Porque o Zico foi um cara que me inspirou pra caramba. É lógico que depois vieram outros que eu tive a felicidade de conviver, né? Mas o Zico é um cara que me despertou bastante a atenção. A última pergunta. Você recentemente recebeu uma homenagem da Câmara Municipal, né? Como líder comunitário, né? Como é que foi pra você receber essa homenagem? Como é que você recebeu esse presente? Isso aí foi graças ao vereador Hernani, né? Que conhece o nosso trabalho e o nosso projeto. Um projeto que a gente tem com as crianças com síndrome de Down, também que o futebol me deu. Eu costumo dizer que o futebol me deu essa riqueza, porque em 97 nós fomos na PAI em Caxias do Sul, com o treinador Gilson Nunes, para a gente doar um pouco de amor e carinho. E quando eu cheguei na PAI com as crianças com síndrome de Down, eu fui para doar e acabei recebendo. Isso me despertou essa paixão em fazer projetos sociais. Você fez aqui em Jacareí? E acabei sendo aqui em Jacareí presidente da ASPAD, que é a entidade com síndrome de Down, né? E de lá pra cá eu comecei a entender um pouquinho do Down, como é que é isso, e acabei sendo presidente durante 1 ano e meio lá. Ainda ajudo, a gente tem bastante projetos sociais aí, então eu costumo dizer que isso o futebol também me deu como herança, né, e riqueza. E aqui mesmo você recebe toda sexta-feira crianças carentes também, né? A gente tem um outro projeto social, que é a criançada do Projeto Guri, que é aqui na rua, são crianças também carentes. A gente dá 1h30 de futebol e depois um lanche, um café para eles aqui. Então acho que isso aí enriquece um pouco a alma da gente, né? Tá certo, Lino. Quero agradecer a sua presença aqui. Parabéns pela carreira, por esse espaço aqui. Obrigado pela sua entrevista. Obrigado a você, agradeço a todo mundo aí. Fico feliz. Obrigado pela sua entrevista. Obrigado. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. Do chute a gol, da emoção, da ideia quando ginga, ai, ai, ai. Para mané, para Didi, para mané, mané para Didi, para mané, para Didi, para pagão, para Pelé e canhoteiro.